Paz a todos. Bom, gente, conforme prometido, estamos aqui para falarmos mais uma vez sobre o anticristo. Pois é, vamos falar sobre de onde vem o anticristo. Na última live, a gente esmiuçou bastante coisas aqui. A gente estávamos falando sobre o Oriente Médio e qual é a participação do Oriente Médio na palavra de Deus. Né? Paz a todos que estão chegando aí. Deus abençoe vocês. Na última live a gente falou sobre o anticristo e eu queria continuar esse assunto com vocês. Bom, na última live, para quem não participou, a gente falou sobre Nínive e a importância de Nínive no cenário atual, certo? Lembrando do profeta Jonas, né? Ele nem queria ir até Nínive pregar. Além disso, Nínive hoje é no Iraque, né? A gente sabe que o fundador de Nínive foi Nimrod, que foi o primeiro, um grande adversário de Deus, um primeiro adversário de Deus, né? Adversário entre aspas, né? Foi um opositor, o poderoso caçador. Segunda Reis 19, Isaías 37, nós lemos alguns textos. Lemos os textos do profeta Naum, certo? Falando a respeito do anticristo, falando a respeito de Nínive. Que mais? A gente falou de Hammurabi, a deusa Ishtar. Isso tudo está na outra live, depois vocês podem buscar lá. Falamos sobre Nabucodonosor, sobre os grandes inimigos de Israel. Todos os grandes inimigos de Israel se levantaram daquela região Iraque, certo? Aquela região mais para o norte de Israel também, né? Que hoje nós chamamos de Turquia, né? Enfim, gente, existe um texto de Apocalipse, capítulo 2, falando que o trono de Satanás em Pérgamo. Pérgamo hoje é na Turquia, atual Turquia. Falamos sobre Babilônia. Babilônia era também naquela região onde hoje está o Iraque. E Ezequiel 28, Isaías capítulo de número 14, falamos do rei de Tiro, também é naquela região. Falamos de Zacarias capítulo 11, do pastor inútil e imprestável. E, enfim, todos os grandes inimigos de Israel estão naquela área. Hoje eu quero mostrar para vocês, eu fiz alguns slides aqui, ó, tá aqui atrás de mim, eu quero mostrar para vocês detalhe por detalhe, certo? E eu queria que vocês acompanhassem esse estudo. Falamos de Joel, Miqueias, enfim. Eu queria abrir essa live falando de coisas importantíssimas. A primeira coisa que você tem que entender é um texto que está, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Depois eu vou mostrar para vocês, passo a passo, eu vou ler primeiro aqui. É um texto de Apocalipse capítulo 17, verso do 7 ao 11. Preste atenção, o texto diz assim: E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Ó, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, há de ser novamente. Foi, não é, mas há de ser. E irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, e ainda que é. Aqui o sentido tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada, e também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é,
é ela também o oitavo e é do 7 que vai à perdição. Preste atenção. Apocalipse capítulo 17 narra sobre uma besta com 7 cabeças. Ó, eu vou tirar eu do foco para você poder enxergar melhor lá. Ó. Uma besta com 7 cabeças. Preste atenção. O que ele fala? Ele fala que essas 7 cabeças da besta, certo? São 7 montes. Montes na Bíblia, você pode entender, muita gente achou que era o Vaticano, né? E você tem que entender que o Apocalipse ele é cíclico, ele se repete. O Apocalipse ele se repete. Deixa eu trazer de novo aqui para mim. O Apocalipse ele se repete, certo? Então, também você pode casar essa ideia com o Vaticano, mas eu queria te dar uma revelação mais profunda. 7 cabeças, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabeças, certo? Cada uma dessas cabeças representa um império que já assolou Israel e que vai assolar. São 7 impérios, certo? Olha lá, a besta tem 7 cabeças. Agora olha que interessante, quem são esses reinos? O primeiro reino é o Egito. Você se lembra que o Egito dominou Israel? O segundo reino é a Síria. O terceiro reino é a Babilônia. O quarto reino, Medo-Persa. O quinto, a Grécia. O sexto, Roma. E o sétimo, que ainda não veio, que vai vir, né? Isso vai vir quando João estava narrando o Apocalipse, estava escrevendo o Apocalipse. Preste atenção, a besta que viste era e não é, e será. O oitavo é do 7. Então preste atenção. Eu vou começar a mostrar para vocês. Olha só, Apocalipse 13, verso 2 diz assim: E o animal que vi era como um leopardo, e os seus pés eram como os pés do urso, e a sua boca como a de um leão. Olha só, eu vou começar a mostrar para vocês aqui um slide que eu fiz, certo? Que eu acho que vai ajudar os irmãos. Olha só, vai ficar escura aí a tela por um tempo. Olha só, calma aí, gente. Tá escuro, já vai abrir já. Pronto. Olha só, esse daqui foi um slide que eu fiz. Olha só. Essa é a besta, certo? Com 7 cabeças. Presta atenção, quem são essas 7 cabeças? São esses 7 reinos. Presta atenção que aqui, ó, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma foi aonde João profetizou, certo? Eram 6 de Roma. Um ia vir por pouco tempo. Vocês sabem que a ONU já está quebrando, né? A Organização das Nações Unidas já está quebrando. Alguns países lá do Brexit já estão saindo, né, da ONU. Alguns países estão tendo que bancar a quebradeira de outros países, como a Grécia, né? Então, eles não estão suportando. Preste atenção, que legal que você vai entender isso daqui. Então, olha, esses são os 7 impérios. São 7 impérios. Olha só. Agora, olha só. Apocalipse 13. O animal que vi era como o leopardo, e os seus pés eram como os pés do urso, e a sua boca como a boca do leão. Em Daniel 7, diz que o leopardo é a Grécia, o urso é a Pérsia, e o leão é o Império Babilônico. Então, o Apocalipse 13, ele descreve 3 impérios como sendo um só. Como isso é possível? 3 impérios se tornando um só. O animal era como o leopardo, Grécia. Segundo Daniel capítulo 7. A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. A gente não pode ficar criando as coisas da cabeça. O urso é quem? Segundo Daniel 7, é a Pérsia. E o leão é a Babilônia. Olha Apocalipse 13. O animal que vi era como o leopardo, e os seus pés eram como os pés do urso, e a sua boca como a de um leão. Olha só. Eu queria mostrar para vocês rapidinho. Para vocês. Olha só. Deixa eu ver aqui se eu consigo ampliar essa imagem. Que cada uma tem um significado
Vocês vão gostar disso daqui. Olha só. Ó, cada a imagem que Daniel viu, ó, o ouro, Império Babilônico, representa o leão, representado pelo leão. Medo-Persa, o urso, o leopardo, Império Grego. Tá vendo? Então, olha, esses três animais estão juntos na visão de Apocalipse. Na visão de Apocalipse, esses três animais estão juntos. Isso é importante você entender. Olha aqui. Então, 7 cabeças são esses 7 impérios. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e a ONU, que é hoje. Certo? Ó, e o animal que vi era como leopardo, leopardo Grécia, segundo Daniel capítulo 7. Seus pés eram como os pés do urso e a sua boca como de um leão. Agora eu quero mostrar para vocês império por império. Ó, o Império Egípcio dominou nessa região toda. Olha só. Aonde está de verde aí foi aonde o Egito dominou. Tá vendo? Presta atenção. O Império Assírio, que foi o segundo, ele dominou, ó, já domina mais, tá vendo? Desde o Egito até próximo ali a Pérsia, ó, tá vendo? A Síria e sobe lá perto da Turquia, lá em cima, a Ásia Menor, tá vendo? Olha lá, o terceiro império, Babilônia. Aonde que a Babilônia domina? Ó, pode ver, domina inclusive a Turquia, hoje é a Turquia. E ó, sempre Jerusalém dominada. Tá vendo? Babilônia, ó, Nínive. Agora vamos ver o próximo. É Medo-Pérsia. Império Medo-Persa dominou até a Grécia também, Turquia, Egito, Jerusalém, ó, vai até próximo da Índia. Próximo império, Império da Grécia. Ó, a mesma região dominada também, inclusive a Turquia. Esse é o Império Romano. E aqui, ó, aqui é onde eu tô com o controle aqui. Ó, o Egito, Israel, tá vendo? Aqui tudo, essa área aqui toda, ó. Babilônia, Turquia, tudo dominado também. Então, todos os 7 países dominaram na mesma região. Que região é essa? Presta atenção. Que região é essa? Essa é a região de onde é a região do crescente fértil, de onde havia o jardim do Éden. Olha só. É essa região. Alguns dizem que o Éden é onde está a estrela vermelha ali, que é próximo ao Iraque. Outros dizem que foi Jerusalém, mas há controvérsias, mas o certo é que foi ali por causa dos rios que a Bíblia descreve. Por causa dos rios, é mais provável que tenha sido ali, certo? Por que eu estou falando do Éden? Presta atenção, você vai entender. Por que eu estou falando do Éden? Eu estou falando do Éden porque quando o homem foi expulso, a primeira região que ele saiu foi essa região do crescente fértil aqui, onde está a estrela aqui, certo? Que hoje é a região do Iraque, do Irã, né? Deixa eu achar um outro mapa mais atual aqui para você enxergar melhor isso. E Caim saiu ali, gente. As primeiras cidades foram criadas por Caim, foi criada nessa região. A Babilônia foi nessa região. Então isso tudo é importante para você que estuda a Bíblia entender por quê. Porque a palavra de Deus diz que, Isaías 46 diz que assim como foi no princípio, essa é a região. Vocês estão vendo aqui, ó, Israel, para o norte de Israel, ó, para o norte de Israel aqui, ó, aqui a Turquia, Síria, Damasco, Iraque. Esses países são todos países que têm em comum, esses 7 reinos tinham em comum, esses 6 reinos tinham em comum, olha só. Os 6 reinos tinham em comum o quê? Olha só. Esse de vermelho que vocês estão enxergando bem no centro é Israel. Todos os outros verdes hoje, atualmente, são países islâmicos. Aí eu perguntei na outra live, como é que Israel não foi engolido ainda pelos árabes? Só através da
forte mão de Deus, né, gente? Porque olha só, Israel no centro, certo? E todos os países que são verde têm predominantemente a religião islâmica. São inimigos de Israel, né? Como que eles não invadem? Israel é menor do que o menor estado do Brasil, Sergipe. Então, assim, como que eles não invadem? Né, gente? Então, é uma coisa, assim, absurda. É uma coisa absurda. Outra coisa interessante pra gente, eu já vou caminhar pro fim, preste atenção no que eu vou te falar. Olha só. Então, as 7 cabeças são 7 reinos. Os 7 reinos são sete que dominaram, 7 que dominaram, ó, 7 que dominaram, eles dominaram Israel, certo? 6 dominaram, agora a ONU tentando também amordaçar Israel. Olha só, Apocalipse 13:3, vi que uma das suas cabeças foi ferida, uma das cabeças da besta. Veja só, a besta não é um homem que vai ter 7 cabeças e uma delas vai ser ferida. As 7 cabeças da besta são 7 reis, são 7 impérios, certo? E uma delas vai ser ferida. Ó, e vi que uma das suas cabeças foi ferida até a morte, e a sua ferida mortal foi curada, e todo mundo se perguntou sobre a besta. Então, as 7 cabeças, olha lá, vamos voltar aqui. As 7 cabeças são 7 reinos, certo? Uma estava ferida. Presta atenção, o Egito existe. A Assíria, hoje é a Síria, existe ainda. A Medo-Pérsia, né? A Pérsia ainda existe. Eu não sei se você lembra da Pérsia, de quando Ramã, que era o inimigo lá de Esther e de Mordecai, né? Um tipo do anticristo. Foi desse lugar que ele se levantou, né? A Grécia ainda existe, Roma ainda existe, né? E as Nações Unidas ainda existe. Agora presta atenção. A cabeça que estava ferida era uma que estava morta. Olha só. A Babilônia hoje não existe mais. A Babilônia não existe. A Babilônia antigamente, eu vou ver se eu acho outro mapa, era uma reunião desses países árabes aqui, ó. Dessa região aqui, ó. Dessa região aqui, ó, Babilônia, tá vendo? Essa região inteira aqui, ó, em amarelo, essa região toda, certo? Aonde tem os países que são árabes, muçulmanos, né? Nem todo árabe é muçulmano, né? E nem todo muçulmano é árabe, né? Mas olha só, esses países aqui, é onde era a Babilônia. Então, o que existe hoje? Existe uma forte ideia de que esses países vão se unir novamente e eles vão recriar esse estado babilônico, né? A Babilônia vai existir. E aí faria sentido a ideia de que, já eu vou mostrar alguns textos bíblicos, a Babilônia, que é um dos 7 que vai voltar a existir. Pode ver que é uma das cabeças que está ferida e ela volta a existir, certo? Por quê? Olha o que Apocalipse diz no verso 8. A besta que viste era e não é, mas será. Olha só, era. Qual dali que não é mais? Era, não é mais, mas vai ser novamente. Só tem a Babilônia, certo, gente? Agora, você começa a encaixar isso com as profecias. Olha o verso 11. O 8º é do 7. Então vai ser do 7. E o 7º vai durar só um pouco de tempo. E é a mistura do barro com ferro, olha só. Então faz todo sentido ser a ONU. E é o governo atual. Então, assim, segundo esse raciocínio, a ONU vai quebrar a qualquer momento e a Babilônia vai ser recriada. E então os islâmicos conseguirão realizar o desejo do Mahdi, né? Que é tomar o mundo, instaurar a Sharia. Olha só o verso 13.
Vi que uma das suas cabeças foi ferida até a morte, foi ferida mortal. E sua ferida mortal foi curada. E todo mundo se perguntou sobre a besta. Olha só. Então a besta são 7 impérios. Olha só. Existem muitas profecias falando do norte de Israel. Existem textos que falam que o inimigo vem do norte. Presta atenção, vou te dar alguns dados. A batalha de Abraão, já desde Gênesis, a batalha de Abraão no Vale de Sidim foi naquela região ali. Foi naquela região que eu mostrei, ó, vou até voltar. Foi nessa região aqui próxima a Israel, certo? Foi nessa região. Então, a batalha contra os 4 reis lá, que venceram 5 de Abraão, já foi ali. O que será que Deus estava querendo dizer? Babel, de onde originou Babilônia, e Nimrod, Nínive, que foi um inimigo, um poderoso caçador, um tipo do anticristo. Babilônia foi aonde se originou, é a mãe das religiões, porque ali se originou a história de Semíramis, né? De Tamus, que era o Messias. Caiu a conexão, gente, voltamos. De Tamus, que era o Messias. Olha só. Aquela região também é próxima ao Éden. Próxima ao Éden. Foi aonde Caim criou as primeiras cidades. Outra coisa importante, Babilônia é mencionada 286 vezes na Bíblia. Olha a importância dessa nação, né? Desse estado, né? 286 vezes na Bíblia. É o maior lugar, ocupa o maior lugar de profecia bíblica. Isaías 12 fala contra a Babilônia. A Bíblia chama o anticristo de Assírio. Isaías capítulo 10, verso 24, capítulo 14, verso 25. Miqueias também fala. Ezequiel, rei de Tiro, a região é exatamente ali, Tiro, certo? Hoje no Líbano, se não me engano, um pouco para cima aqui de Israel, ao norte de Israel também. Aqui, ó, seria aqui mais ou menos, ó, aonde eu estou com o controle aqui, certo? Pérgamo também, que é onde está o trono de Satanás, seria na Turquia. Presta atenção, fica aí. Zacarias capítulo 5, Apocalipse 17. Depois eu quero enviar para vocês esse slide que eu fiz. A Pérsia, Ramã versus Esther, também é naquela região. O vento das bandas da Arábia. O que é isso? A Bíblia diz, olha só, isso daqui é interessante eu falar com vocês. Eu vou até trazer aqui a câmera para mim. Olha só, isso é importante a gente conversar. A Bíblia diz que quando José estava no Egito, veio um vento das bandas do Oriente, que é aquela região da Arábia, certo? Aonde esse vento provocou a fome. Outra coisa interessante também, que você pode conectar as profecias, e daqui a pouco eu vou falar de outra coisa importante. Olha só que interessante. Outra coisa. Cristina, também, a gente não pode esquecer que Roma faz parte da estátua. Veja só, a estátua é uma só. Daqui a pouco eu vou mostrar a estátua. A estátua é uma só. Roma faz parte. Eu creio que o falso profeta vem de Roma, certo? A gente não pode esquecer de Roma. Roma também tem todas as características, está sobre 7 montes. É que a profecia, ela acontece mais de uma vez, certo? E de uma forma cada vez maior. O Apocalipse, ele é cíclico. Olha o que Isaías 46 diz, gente. Isaías 46 diz assim, porque eu declaro o fim desde o começo, desde o princípio. Então, as coisas se repetem. Salomão diz isso. Não há nada novo debaixo do sol. Né? Não há nada novo. Tudo é cíclico, tudo se repete. O que foi, será novamente. O que aconteceu, acontecerá novamente. Então, presta atenção, gente. Outra coisa, em Éfeso, quando o pessoal de Éfeso adorava a princesa, adorava a deusa Diana, né? A deusa Diana,
quando eles adoravam essa deusa Diana, eles acreditavam que uma imagem havia caído do céu. Olha só, uma imagem havia caído do céu. E então, vou arrumar aqui para vocês verem a imagem. E então, essa imagem que caiu do céu, eles acreditavam que essa pedra que havia caído do céu era a imagem da deusa Diana. Quem hoje que tem um pedaço de pedra, que se não me engano foi um meteoro, alguma coisa, alguma pedra que caiu do espaço, e eles reverenciam essa pedra? Olha lá, quem é? Os muçulmanos. E percebam que essa pedra tem uma forma da Nova Jerusalém. Percebam isso, percebam isso. Então assim, para mim faz todo sentido, né? Sem contar o fato de que não há nenhuma menção na Bíblia, né? Não há nenhuma menção na Bíblia de que o anticristo vem dos judeus, não há menção nenhuma. O pessoal pega o texto, pega um texto isolado, alguns textos isolados, alguns que já até se cumpriram, a respeito da tribo de Dan. Se você ler Ezequiel, se não me engano, capítulo 39, fala de Dan sendo restaurado. Pega lá para você ver. No primeiro verso de Ezequiel, olha só, vou até pegar aqui para vocês verem. Eu não lembro se é o capítulo 39, mas fala de Dan sendo restaurado como tribo. Apesar de não aparecer em Apocalipse no capítulo 7, certo? E assim, não tem base nenhuma a gente usar alguns textos. Eu vou falar depois desses textos que o pessoal usa para falar que o anticristo vem dos judeus. Você vai ver. Porque fala do Deus. Depois eu vou ler para vocês. Olha só, capítulo de número... Ezequiel, capítulo de número... Deixa eu achar aqui. Ezequiel, capítulo de número... Deixa eu ver se é 49. Deixa eu ver se é 48. Já que eu acho para vocês, gente. 48. Verso 1. E estes são os nomes das tribos, desde o extremo norte ao longo do caminho de Etron, indo para Amate, até Azar-Enon, termo de Damasco, para o norte, ao pé de Ramate. Terá Dan uma parte, desde o lado oriental até o ocidental. Olha, e junto ao termo de Dan, desde o lado oriental até o ocidental, Azer terá uma porção. Então fala de Dan sendo restaurado, certo? No milênio, fala de Dan sendo restaurado. Então, gente, olha só. Que interessante. Você tem que entender que a imagem é... Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem para você. A imagem fala de um corpo só. Então, com certeza Roma, eu mostrei aqui, Roma faz parte também. A gente não pode excluir Roma. Até porque você tem que pensar que Roma se dividiu em duas, certo? Roma se dividiu em duas. Roma do Ocidente e Roma do Oriente. Ocidente, Vaticano, Oriente hoje é onde é a Turquia, que é islâmica. Certo, gente? Muçulmano. Certo? Agora, olha só. Tem gente falando que o anticristo vai ser um dinamarquês por causa da tribo de Dan. Agora olha só. Em Apocalipse capítulo 20, o apóstolo João tem uma visão, e nessa visão ele vê a alma daqueles que foram degolados, decapitados. Gente, eu vou fazer uma pergunta. Quem é que em pleno século 21 mata de uma forma antiga, como os pais faziam? Quem é que mata? Olha lá, olha aqui quem mata, ó. Vou focar aqui para você ver. Olha lá. São os muçulmanos, gente. Por isso que João deixa bem claro que ele viu decapitado, né? Aqueles que foram decapitados durante o período da grande tribulação. Pois é, os judeus jamais aceitariam um Messias que também não fosse
que não fosse judeu, mas olha só, essas coisas, irmã, não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia que os judeus vão aceitar. Não existe na Bíblia que os judeus vai aceitar que ele vai ser um falso Messias. Presta atenção, ele vai ser o anticristo. O que é anti? É aquele que não aceita Cristo. É aquele que nega Cristo. É aquele que vai negar que Jesus é o Filho de Deus. Quem faz isso é o Islã. Quem faz isso é o Islã. A gente tem uma falsa ideia de que o Messias ele vai ser aceito pelos judeus. Não existe essa compreensão. O que vai acontecer? Por que a gente tem essa ideia errada, irmã? Eu vou te explicar. Por que a gente tem essa ideia errada? A gente tem essa ideia errada porque o apóstolo Paulo diz que ele vai se assentar no trono, certo? E vai querer a adoração, reivindicar a adoração como sendo Deus, certo? O que a gente não pensa é que aquela área do templo hoje não está na mão dos judeus. Não está na mão dos judeus. Está na mão dos muçulmanos. Está na mão dos muçulmanos, gente. Certo? Agora, olha só que interessante que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Olha só. Existem 5, depois eu quero enviar para vocês. Existem 5 lugares na Bíblia que mencionam, tá ao contrário. 5 lugares que mencionam sobre o trono de Satanás. 5 lugares. O primeiro deles está em Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, verso 12, que é o Monte Santo, aonde está o templo hoje. Ele reivindicou, lembra? Ele disse, eu subirei no Monte Santo de Deus. Monte Santo, Monte da Congregação, é um termo que muitos de nós, por muito tempo, entendemos que fosse o céu. E é também. É símbolo do céu, certo? Mas também é aonde está construído o templo, o Monte Santo. O Santo Monte é onde está construído o templo. Hoje é onde está a Al-Aqsa, e o Domo da Rocha, que são duas mesquitas muçulmanas. Então, o primeiro lugar que fala do trono de Satanás é esse lugar. O segundo lugar que fala é Ezequiel 28:13, que fala de onde Satanás se estabelece. É no Éden. Presta atenção. Jerusalém, Éden, presta atenção. Terceiro, Isaías capítulo 14, verso 4 e verso 12. Diz que é na Babilônia. Na Babilônia. Outro lugar onde é o trono de Satanás, no Líbano. Ezequiel capítulo 28, verso 12 e verso 14. Quinto e último lugar, Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, verso 13. Aonde está o trono de Satanás, hoje Turquia. Então presta atenção, toda vez que a Bíblia fala de Satanás, se referindo ao anticristo, fala daquela região, fala dessa localidade. Então é mais uma razão, além de todos os fatos que eu estou mostrando para vocês. Olha só, quem é que mata decapitando? Quem é que adora a pedra, certo? Como o pessoal de Éfeso, quando Paulo foi lá ministrar, certo? Quem que adora a pedra como uma imagem que caiu do céu, da deusa Diana? Quem é que faz isso hoje? É esse pessoal. E repare que a pedra tem a forma retangular, da forma como a Nova Jerusalém. Então, assim, é muito profético tudo isso. Muito profético, está muito na cara. O que a gente não pode é pegar uns textos isolados. Por exemplo, alguém mandou para mim um texto de Daniel, capítulo 9, se não me engano, que fala que que o anticristo não vai ter respeito pelo Deus de seus pais. Gente, para pensar. Quem é o pai de Israel? Quem que é o pai de Isaac? Quem é o pai de Jacó? Não é Abraão? Quem é o pai de Ismael? Quem é o pai de Ismael? Olha só, os deuses de seu pai. Os deuses de seu pai, tanto judeus quanto do Islã, o pai dos judeus e o pai de Ismael, certo? O pai dos muçulmanos é Abraão. É Abraão. E quem era o Deus de Abraão? E quem era o Deus de Abraão? Então, assim, sem contar que a expressão ali pode se referir não somente a Deus. Porque se você pegar algumas Bíblias, a tradução lá está deuses. Porque está Elohim, né? Deuses. Então, assim, o texto diz que ele não vai ter respeito por ninguém. Nem pelas mulheres. E não vai ter respeito por nenhum Deus.
por nenhuma autoridade. Se você ler o texto no original, você vai entender isso. Então, aqui eu já falei de dois textos que já desconstrói a teoria de que seria um judeu. É impossível ser um judeu. É impossível ser um judeu. Não existe base bíblica para isso. Não existe base bíblica para isso. Então, gente, além disso, tem tudo isso que eu falei, que eu mostrei para vocês. Tem mais coisa, ó, eu vou ler aqui para vocês. Depois eu quero enviar para vocês. Olha só. Ele estará sobre os estados petrolíferos. Daniel 11, 24. Está escrito assim: ele entrará pacificamente até os lugares mais gordos da província. E ele fará o que os seus pais não fizeram, nem os pais de seus pais. Dispersará entre eles a presa e estragará e riquezas, sim, e ele deve prever seus dispositivos contra as nações, retenções, mesmo por um tempo. A palavra mais gordo, em Daniel capítulo 11, versículo 24, no hebraico, vem da palavra shiman, que significa óleo ou petróleo, graxa. A palavra província vem da palavra Medina, que se refere ao deserto mediano no Oriente Médio. Outra coisa, quando João viu a prostituta, certo, montada na besta, ela estava onde? Ela estava no deserto, gente. Ela estava no deserto, certo? Então, ó, ele controlará as pistas do mar. Daniel 11, verso 43. Mas ele terá poder sobre os tesouros de ouro e de prata, e sobre todas as coisas preciosas do Egito. E os lírios e os etíopes estarão em seus passos. Etíopes em seus passos, olha só. Porque o dia, Ezequiel 30, verso 3, verso 4. Porque o dia está próximo, até o dia do Senhor está próximo. Um dia nublado, será o tempo das nações. E a espada virá sobre o Egito. E haverá grandes dores na Etiópia, quando os mortos cairão no Egito. E eles tirarão a sua multidão, e os seus fundamentos serão quebrados. A Bíblia narra uma guerra entre eles, certo? Se você estudar a história do Islã, você vai ver que existe uma divisão no Islã entre os sunitas e os xiitas, certo? Os xiitas são os mais radicais, certo? Os árabes não são aceitos pelos iraquianos, iranianos, pelos turcos, eles não são aceitos. Esse pessoal do norte, eles são mais atrevidos, eles são mais radicais, e eles não aceitam os árabes da Arábia, né? Da Arábia Saudita. Eles não aceitam, porque o pessoal da Arábia faz muita aliança com os cristãos, certo? O Senhor destruirá completamente a língua do mar egípcio, e com o seu poderoso vento ele apertará a mão sobre o rio, e o ferirá nos 7 rios, e fará com que os homens andem por cima. Olha só. Assim o Eufrates, deixa eu voltar aqui que eu pulei. Assim o Eufrates e o Mar Vermelho, língua do egípcio, são ambos secos e destruídos, de acordo com a profecia. O canal de Suez fica na entrada do Mar Vermelho, e todo o petróleo no Oriente Médio passa pelo canal de Suez. Ele assumirá o Egito para ter controle sobre quem recebe petróleo. Se você não aceitar o Islã em sua marca, você não recebe petróleo. As economias do mundo dependem do petróleo no Oriente Médio e serão devastadas sem o seu petróleo. Você vê agora como os Estados Unidos podem ser afetados pelo poder desse homem? Sem petróleo, nem a América poderá subsistir. Olha só. Então, gente, existem muitas... Eu não vou conseguir esgotar o assunto, porque o assunto é muito amplo. O assunto é muito amplo. Mas, Fábia, não tem texto dizendo que ele vai ser aceito pelos judeus. Não existe texto. E se você estudar a história do judaísmo, Fábio, você vai ver que o texto do apóstolo Paulo, Fábio, diz que ele vai tentar parecer Deus e ele vai cortar as ofertas, os sacrifícios. Os judeus jamais vão aceitar isso, Fábio. Os judeus nem o Messias eles vão adorar como Deus. Eles acham que o Messias é um ser humano comum, é um homem. Ele não recebe a adoração de Deus pelos judeus. Então, assim, essa ideia nossa de que vai ser um judeu, ela não cabe nas profecias. Entendeu? Não existe texto dizendo que ele vai ser aceito pelos judeus. Que os judeus vão adorá-lo. Não tem isso. Não tem isso. Entendeu? Isso é uma falsa ideia. Ele vai ser contra o Messias. Ele não vai aceitar o Messias. Ele não vai... Gente, ele vai ser contra Deus. A Bíblia diz que ele vai ser contra tudo e contra todos
contra tudo que se chama Deus. Ele vai ser contra os judeus. Ele vai ser contra os judeus. Os judeus não vão aceitá-lo. Outra pergunta que eu te faço, Fábio, e para vocês, meus amigos, como que ele vai fazer uma aliança com os judeus sendo um judeu? Como que ele faz aliança com os judeus sendo um judeu? Outra pergunta que eu faço para vocês, gente, como que o anticristo vai vir do norte? Como que o anticristo vai vir do norte e vai invadir, certo? As nações que invadirão virá do norte. Como que vai vir se ele está dentro da nação? Então não faz o menor sentido. Ó, eu desafio vocês a mostrar um texto bíblico que faça sentido, que fala que o anticristo vai ser adorado pelos judeus. Não tem um texto. Não existe um texto. A falsa ideia é por causa do templo, porque fala que ele vai se assentar no templo. O que as pessoas não entendem é que o templo hoje é um lugar dominado pelos muçulmanos e não pelos judeus. O que vai acontecer? Os muçulmanos vão fazer uma aliança com os judeus e vai liberar aquela área do templo para que os judeus construam o templo. Só que quando finalizar a construção, eles não vão deixar os judeus se apropriarem do templo. Eles vão tentar tomar o templo, certo? Para fazer a desolação, a abominação da desolação, certo? Então, gente, olha só, a Bíblia diz que a Babilônia será, olha só mais uma aí, Fábio, para você. A Bíblia diz que a Babilônia será destruída pelo fogo. Vamos ver se isso corresponde. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Olha o que a Bíblia fala. Profecia contra a Babilônia. Isaías 13, 19. E a Babilônia, e ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Olha só, a Bíblia diz que a Babilônia será destruída com fogo, gente. Com fogo. Agora, nunca a Babilônia foi destruída com fogo. Então eu pergunto para vocês, a Bíblia diz que Babilônia será destruída com fogo. Nunca foi destruída com fogo. Será que isso vai acontecer ainda ou não? Ou será que a profecia não vai se cumprir? Hein? Ou será que Babilônia vai ser reformulada? Repare que esse texto está no meio de textos que falam de Damasco sendo destruída. Damasco está sendo destruída agora. Foi destruída, está sendo destruída ainda há pouco tempo. Desde pouco tempo. Então, gente, ó, todos esses textos, o texto que fala do querubim, de Tiro, é dessa região, todos os textos bíblicos. Agora eu quero mostrar um para vocês. A Bíblia diz que um mistério em Apocalipse 17, um mistério chama Babilônia. Veja só, mistério chama Babilônia. Mistério chama Babilônia. O que significa isso? O mistério não é Roma, o mistério não é Assíria, o mistério não é Persa, o mistério não é Egito, o mistério se chama Babilônia. Quem pegou, pegou, hein? Apocalipse capítulo de número 17. Fala sobre isso. Depois leia. Depois você leia. Eu quero ler alguns textos aqui para a gente finalizar. Quero ler alguns textos aqui para a gente poder finalizar. Olha só. Vamos ler alguns textos? Olha só. Naum, vamos ler Naum, capítulo de número 1, verso 3, verso 13. Agora, pois, quebrarei o jugo que está sobre o teu pescoço e romperei as tuas correntes. Naum 1, fala sobre Nínive. Olha só. Eis que o Senhor é zeloso e ciumento e vingador. O Senhor não tolera outros deuses e age como terrível vingador contra toda idolatria. Em seu furor e indignação, o Senhor executa sua vingança contra todos os seus adversários. No entanto, mediante uma enchente arrasadora, acabará com a grande cidade de Nínive, expulsará todos os seus adversários para as trevas. Foi de ti, ó Nínive, que partiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor. Isso é uma palavra contra o anticristo, certo? Falando de Nínive. Nínive hoje é no Iraque, certo? Que foi
que foi a localização da Babilônia também. Nabucodonosor virou o que, gente? Rei da Babilônia. Nabucodonosor virou o que? Alguém pode responder para mim? Nabucodonosor virou o quê? Alguém se lembra o que Nabucodonosor virou? Vai ver, é só coincidência ele virar animal. Vai ver, é bobeira. O rei da Babilônia virar um animal. Virar uma besta fera do campo. Vai ver que é bobeira. Né? Vai ver que é coisa da Bíblia, é texto que a gente podia pular. Não é, gente. Não é. Tudo faz sentido. Certo? Saddam Hussein deu uma declaração de que o Iraque de que a nação dele, né, melhor dizendo, era Babilônia e que ele era Nabucodonosor. Olha só, Pérgamo hoje é na Turquia, né? Eu já falei sobre isso, estou repetindo. Rei de Tiro, que é no Líbano hoje, certo? Mossul, exatamente, no Iraque. Olha só, Ezequiel capítulo 28, verso 12. Ó filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro, e dize-lhe, assim declara o Senhor Deus, tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Estiveste no Éden, delícia, jardim de Deus, as mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa. Sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. Seus engastes, guarnições e outras joias eram feitas com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que foste criado. Além disso, foste também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre pedras resplandecentes. Naquele tempo, eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde que o dia em que foste criado até que se observou malignidade em ti. Por intermédio dos teus muitos negócios e de toda a terra encheste teu coração de arrogância e brutalidade, e pecaste. Por esse motivo eu te lancei profanado e humilhado para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fulgurantes. O seu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura, e corrompeste a tua sabedoria por conta do teu resplendor e da tua fama. Por isso eu te lancei à terra, fiz de ti um espetáculo e advertência perante reis e governantes. Por meio dos teus muitos atos malignos e pecaminosos e de tua injustiça e desonestidade nos negócios e comércio, profanaste até os seus próprios locais sagrados de culto. Por isso fiz sair de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas, jogadas ao chão, à vista de todos quantos estavam contemplando todos esses acontecimentos. Todas as nações que te conheciam estão apavoradas com a tua presença. Contudo, chegaste a um fim horrível e jamais subsistirá. O filho do homem volve o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela. Olha só, Tiro e Sidom são regiões exatamente hoje aonde está o Líbano, no norte. Então, assim, gente, todas as profecias bíblicas indicam que o anticristo vai se levantar daquela região do Oriente Médio, certo? Aonde era a Babilônia. Nada é por acaso. Como foi no final, como foi no princípio, será no final. Tudo se repete, é isso que as profecias indicam. Alguém tem alguma dúvida, gente? Eu vou pegar aqui para mim poder falar com vocês. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Cadê as dúvidas, gente? Rafa, eu tenho uma dúvida. Manda aí. Tem algum texto bíblico, alguma dúvida? Depois, quem quiser, eu mando esse slide aqui que eu tenho aqui. Ó, o irmão dizendo aí, Tiro e Sidom é controlada pelo Hezbollah. Nenhuma dúvida, Liz. Tudo perfeito, tudo encaixando nas profecias. Tudo certo então, gente? Tudo certo? Nenhuma dúvida? Para de ficar pegando texto isolado. Vocês sabiam que a nossa teologia... Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Outro dia eu fiz um post sobre Lutero e Calvino.
Eu não sei se vocês sabiam que Lutero mandou matar muitos judeus. Olha só, a Bíblia Sagrada diz que isso não é uma coisa de um homem de Deus. Nabucodonosor, amiga. Nabucodonosor. Existe uma profecia em Daniel que ele se transformou. Na verdade, ele ficou maluco, né? Ficou louco. A Bíblia diz que as unhas dele cresceram, cresceu pelo corpo dele. Fala de uma coisa animalesca mesmo. Ele virou um animal. Isso é profecia, isso é profético. De que o rei da Babilônia se transformaria em um animal. Por isso que a Bíblia chama de besta, gente. De besta. Besta é um animal. É um animal que quer se alimentar. Um animal que quer se alimentar de pessoas. Né? Quem acredita que... só concluindo, gente. Tanto Lutero quanto Calvino mandou matar um menino que chamava Miguel de Servete lá. Eu acho que é Servete, né? Mandou matar esse moço porque ele discordava dos pensamentos dele. Então, assim, a gente ter por pai pessoas que fez essas coisas, né, que saiu do meio do catolicismo para fazer as mesmas coisas. Então, assim, eu não tenho consideração por esse tipo de teologia, não. Desculpa, viu? Me desculpa pela sinceridade. Então, assim, a nossa teologia é uma teologia antissemita. É uma teologia antissemita. Uma teologia antissemita. Uma teologia que encapeta muito os judeus. A gente sabe que os judeus que não aceitaram, que rejeitaram o nosso Messias, né? Rejeitaram Jesus, que rejeitaram Yeshua, né? A gente sabe que existe um preço caro que eles pagaram, que eles pagam ainda por isso, mas no tempo certo eles os aceitarão. Leia a história de José, você vai entender isso. Mas isso era um plano de Deus, gente. Isso era um plano, isso era um propósito de Deus. Certo? Isso era um propósito de Deus. Para que nós o recebêssemos. Quem acredita que vem de Roma pode ser da parte de Roma, que faz parte do Oriente Médio. Então, Fátima, se você ler as profecias, Fátima, se você ler sobre a estátua, você vai ver que Roma é importante por um longo tempo. São as pernas, né? Mas depois Roma se mistura. No final, Roma se mistura. Então, assim, o tempo de Roma está acabando. O tempo de Roma está acabando. Embora eu creia que o falso profeta venha de Roma. Porque não tem só uma besta, gente. Vocês têm que entender isso. Não é só uma besta. Não é só uma besta. Eu creio que o anticristo vem do Islã e eu creio que o falso profeta vem de Roma. Quem crê que Roma está dentro, está certinho, está perfeito. Conheço a história da igreja. Ah lá, ó, Genilda, eu conheço a história da igreja. Na história da igreja tem isso, né? Esses homens que mandaram matar essas pessoas. Segundo o líder muçulmano, nosso Cristo estará com o Messias deles, para nos convencer que temos que aceitar o Messias islâmico. Pode dizer algo sobre isso? Dizem que Jesus vai aparecer e vai falar que é um servo de Alá, né? E que o verdadeiro profeta é Maomé, e que nós todos estamos errados, que os judeus também estão errados. Então é isso mesmo que eles falam, né? Postei um vídeo no meu mural chamado Deixa o Leão Gir, onde fala isso que você disse sobre Lutero e Calvino. Boa, Sheila Clark. Sabia que ele mandou matar Lutero? Sabia que ele mandou matar. Lutero não é nada maravilhoso. Sei que os pais da igreja mataram muitas pessoas. Pois o que é lamentável, Genilda. E não é só isso, viu, gente? Teologias erradas, ensinamentos errados, coisas que não estão nas escrituras acrescentadas, sabe? Traduções mal feitas da palavra de Deus. Muita coisa. Rafa, eu queria entender sobre os reis, que 5 morreu, e o 6º era... Eu falei sobre isso no comecinho dessa live. Eu vou deixar, depois você assiste de novo, mas é sobre isso. Na verdade é uma besta que tem 7 cabeças. Aí João viu que ele estava no tempo do Império Romano, ele estava no 6º.
Ele disse que o sétimo havia de vir e durava pouco tempo. Eu creio que é a ONU, certo? E o oitavo era um dentre os sete. Eu creio que o oitavo é a Babilônia, que vai ser restaurada como um império. Porque olha só, os países árabes, eles estão se fracionando, estão se enfraquecendo. O que eles vão ter que fazer, segundo a religião muçulmana? Eles vão ter que se reunir para reerguer de novo a antiga Babilônia. Todos os países eles vão fazer uma coalizão, Iraque, Irã, desde ali do Irã até o outro lado ali, que é a Turquia. Eles vão se reunir e vão estar debaixo de um só governo. Então o anticristo será o salvador islâmico, o que eles chamam de Mahdi. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Todas as profecias bíblicas, se você pega todos os profetas indicam isso. Vaticano é a grande prostituta? Também, né? Também. Meca também. Meca também, está no deserto, Meca. Né? A igreja romana, para mim, é falsa. Ela é falsa mesmo. Destruiu muitos pergaminhos e traduções erradas. Ela é mesmo. Ela faz parte da estátua, né? Mas quem é a cabeça da estátua, gente? Quem é a cabeça de ouro? Quem que pensa tudo é a Babilônia. Essa profecia dos muçulmanos dizendo que Jesus aparecia dizendo ser o servo de Alá não se daria através do projeto Bluebeam? Pode ser que sim, Rosane. Pode ser que sim. Porque existe um projeto aí de iluminação, né? De confusão, né? Gente, é uma tecnologia tão grande que a gente nem faz ideia que a hora que o anticristo tomar posse aí, ele vai usar muita coisa. Mas a Bíblia diz que vai matar a espada, né? Vai degolar. Quem faz isso não são os dinamarqueses. Gente, que o anticristo vai sair da Dinamarca, meu Deus do céu. O que a Dinamarca tem a ver com as profecias? Explica isso para mim. Não, Ralf, porque da tribo de Dan, a tribo de Dan foi para Dinamarca. Ah, meu Deus do céu, gente. Acreditar nisso é o fim. Jesus mesmo disse para os judeus da sua época que o rejeitaram. E mais de 40, 50 textos bíblicos proféticos falando sobre aquela região. Jesus mesmo disse para os judeus da sua época que o rejeitaram. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais dizer... Bendito que vem em nome do Senhor. Ó, eu creio sim. Martinho Lutero acabou querendo que aceitasse o que ele ensinava, verdade, como os outros faziam antes dele, impondo a qualquer preço. Pois é, Calvino também. Rafa, segundo o Erdogan, até 2026 a Turquia reconquistará todos os reinos perdidos. Pois é. Muito interessante, Rafa, sobre os reis. Pois eu sempre pensei, eu também já pensei que seriam os papas, mas se você pega os textos que eu li aqui, irmã, você vai ver que, irmão, porque tem uma moça e tem um rapaz na foto, você vai ver que são 7 impérios e um tinha a cabeça ferida. O único que não existe hoje é a Babilônia. É uma cabeça ferida que volta à vida. É um dos 7 impérios que governou o mundo, certo? E que oprimiu Israel. Pode ver que os 7 impérios que governou o mundo até agora, 6 até Roma, e agora atualmente com a ONU, né? Dominando. Então, assim, você vai ver que todos eles perseguiram Israel. Certo? Certo, gente? Tudo bem, então? A gente vai continuar. Eu vou ver se eu gravo um vídeo para disponibilizar no YouTube falando sobre isso de forma mais pausada, mais tranquila e forma mais curta também para todo mundo entender isso. Mas assim, todas as profecias bíblicas indicam que o anticristo sai daquela região do Oriente Médio. Não existe uma só profecia dizendo que o anticristo vem da Europa. Não existe uma profecia. Localização histórica, geográfica, profecias bíblicas, desde Adão, desde a criação, desde Adão e Eva. A primeira manifestação do diabo foi em uma serpente dentro do Éden. O Éden foi criado naquela região da Babilônia. Foi naquela região da Babilônia. Caim, quando saiu. Esaú tem uma importante função sobre
nisso tudo também. Tinha as mãos sujas de sangue, né? Esaú, eu não sei se vocês sabiam, ele foi um imitador de Nimrod. Nimrod era um homem conhecido pelas mãos sujas de sangue porque ele era caçador, né? E Esaú é vermelho, né? Pai de Edom. E Edom tem toda uma ligação com o anticristo também, certo? Vocês vão ver Ramã, quando ele se levanta na Pérsia, é aquela região, quando ele quer matar todos os judeus. Gente, todo mundo é naquela região, todo mundo, certo? Eu vou pôr no YouTube. Gente, muito obrigado pela paciência, obrigado por estarem aqui comigo. Deus abençoe vocês, por ter paciência de Jó, certo? Por ficar ouvindo esse rapaz chato aqui ficar falando. Deus abençoe vocês, que Deus guarde a vida de vocês. Divulgue, ajude eu a divulgar esse canal aí, certo? Que eu tenho tentado pregar a palavra de Deus, né? Com base nos textos originais, no hebraico, no Novo Testamento também também com grego, né? Deus abençoe. Quem quiser participar também do nosso grupo de WhatsApp, depois manda, né? A gente tem um pessoal lá coeso, super inteligente, que está estudando as escrituras também. Deus abençoe vocês grandemente. Obrigado vocês. Um beijo no coração. Eu sei que esse assunto é cansativo, né? Mas eu tenho certeza que deu para a gente esclarecer muita coisa. Um beijo a todos. Deus abençoe vocês grandemente.